Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se essa é a primeira vez que você participa do nosso programa, precisa saber que ele faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. Esse curso apresenta uma introdução a um panorama das verdades da Bíblia, buscando nelas aplicações para a nossa vida. Estamos estudando o quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. No final do último programa, passei uma lição de casa para você. Eu pedi que você lesse os 21 capítulos do livro de João e buscasse neles retratos de Jesus, como se o Evangelho de João fosse uma galeria de arte que retrata Jesus em todas as suas salas, ou seja, em todos os seus capítulos. Reflita sobre todas as formas nas quais Jesus é retratado neste Evangelho. No primeiro capítulo, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. No segundo, como aquele que transformou a água em vinho e como doador da alegria e da vida. No terceiro, como único Filho de Deus, única solução de Deus e único Salvador. No quarto, como água viva. No quinto, como a chave das Escrituras. No sexto, o pão da vida. No sétimo, o mestre da parte de Deus. No oitavo, aquele que sabe de onde veio e para onde está indo. No capítulo 9, luz do mundo. No 10º, o pastor de ovelhas. No capítulo 11, a ressurreição e a vida. No 12º, a semente de trigo que cai na terra e morre para que produza frutos e glorifique seu Pai. No 13º, o servo que lava os pés dos seus apóstolos. No 14º, aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, a videira que procura por seus ramos. No capítulo 16, aquele que enviou o Santo Espírito. 17, o sumo sacerdote que intercede pela sua igreja. No capítulo 18, a testemunha que disse, foi por isso que nasci e vim a esse mundo, para que eu possa dar testemunho da verdade. No capítulo 19, como o Cristo crucificado. No 20, o Cristo ressurreto. E no 21, a grande comissão de Cristo. Há alguns anos perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que Jesus significava para ela. Sua resposta foi como uma lista de todas as descrições que o Evangelho de João e toda a Bíblia fazem de Jesus Cristo. Para que você comece a criar o seu mosaico, quem é Jesus Cristo para mim? Selecione um dos capítulos e o retrato que ele traz de Cristo. Acabei de apresentar a você a minha coleção de retratos de Jesus. Agora você deve selecionar um dos retratos da sua coleção. É muito mais significativo se você tiver a sua própria coleção. Memorize quais são os títulos que você deu a cada capítulo ou aos retratos e medite sobre eles enquanto estudamos o Evangelho de João. Faça do pedido que os gregos fizeram a Filipe a sua própria oração. Senhor, queremos ver Jesus. Na primeira igreja da qual eu fui pastor, havia essa inscrição no púlpito e todo domingo, quando eu ia pregar, lia a frase, Senhor, queremos ver Jesus. Era como se a igreja dissesse para mim ou para qualquer um que lá pregasse, não queremos blá 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 sociológico, nem política, nem psicologia. Queremos ver Jesus em cada uma das pregações feitas neste púlpito. Estude o Evangelho de João com essa mesma oração no seu coração. Senhor, queremos ver Jesus. Peça ao Espírito Santo que revele Jesus Cristo para você. O último programa serviu como uma introdução ao Evangelho de João. Você está pronto para começar a estudá-lo capítulo por capítulo? Então vamos lá. Os teólogos afirmam que os 18 primeiros versículos do Evangelho de João devem ser considerados como um prólogo. Uma vez ouvi um pregador dizer que, num sermão, o pregador deve dizer 3 coisas. Dizer sobre o que falar, falar o que se propôs a dizer e, por último, dizer tudo o que foi dito. Bom conselho este. É exatamente isso que o apóstolo João faz no seu Evangelho. Nos primeiros 18 versículos ele diz sobre o que vai falar. Do versículo 19 do primeiro capítulo até o versículo 30 do capítulo 12, ele diz aquilo que se propôs dizer. E nos versículos 30 e 31 do capítulo 20, João conta tudo o que disse anteriormente. Neste prólogo, João apresenta o Evangelho em miniatura, num formato condensado. Ele afirma que Jesus Cristo foi a palavra de Deus. A palavra é o veículo de um pensamento. Se você quer transmitir uma ideia, você usa a palavra. Deus transmitiu seus pensamentos ao homem através de Jesus.
É isso que João quer dizer quando afirma que Jesus era a Palavra. Essa palavra viva de Deus estava com Deus no início. Esta é a mensagem principal do Evangelho de João. A palavra se tornou carne e habitou entre nós, para que víssemos a glória de Deus. Deus queria que o homem tivesse mais do que a palavra escrita do Gênesis a Malaquias. Deus queria uma palavra que pudéssemos ver de carne e osso e com quem pudéssemos interagir. Em seu prólogo, João anuncia qual é o seu propósito ao escrever seu livro. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando João fala veio para o que era seu, está se referindo ao povo judeu e a seguir ele passa a falar de maneira mais generalizada. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Em outras palavras, nasceram de novo. É sobre isso que João fala sistematicamente em seu livro. Quando as pessoas respondem a Jesus e o recebem e creem nele, nascem de novo, não fisicamente, mas do Espírito. Elas nascem de novo de Deus. É sobre isso que João fala nos primeiros 18 versículos e em todo o livro. A primeira coisa que João fala a partir do versículo 19 é sobre o batismo de João. Você se lembra de João Batista? Falamos sobre ele quando estudamos os evangelhos sinópticos. Observe que o apóstolo João fala no seu prólogo sobre João Batista quando fala de Jesus, a palavra que veio ao mundo. E logo em seguida fala sobre João Batista, que foi um precursor de Jesus. No prólogo de João vemos que o autor afirma várias vezes que João Batista não era e não era. É interessante perceber que a entrada de Jesus e de João Batista em cena é cumprimento de uma promessa. Mas João Batista estava sempre dizendo, eu não sou, eu não sou, eu não sou. É o que lemos no capítulo 3. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Por outro lado, Jesus afirmava, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Logo no primeiro capítulo lemos o registro do testemunho de João Batista quando batizou Jesus. Eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vê o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É esse o testemunho que João repete sistematicamente em seu livro. No capítulo 1 ele fala que Jesus é o Filho de Deus porque o Espírito veio sobre ele como uma pomba enquanto ele estava sendo batizado por João Batista. Ainda no primeiro capítulo, João Batista apresenta Jesus mais uma vez para seus discípulos, entre eles André. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Depois disso, os discípulos de João passaram a seguir Jesus. Jesus então vira-se e pergunta a eles, o que vocês querem? Essa é uma pergunta importante. Nós fomos criados com capacidade de escolher e Deus nunca vai violar esse direito. O direito de escolha é sagrado para Deus e nos torna a imagem e semelhança do nosso Criador. É claro que arcamos com as consequências das nossas escolhas, mas mesmo assim podemos fazer nossas próprias escolhas. Quando Jesus perguntou àqueles homens o que vocês querem, eles responderam, Rabi, onde estás hospedado? Essa foi uma pergunta bem pragmática e Jesus respondeu com o mesmo pragmatismo. Venham, e vocês verão. O texto continua relatado que eles seguiram Jesus e todos morreram por ele, por causa do que viram quando assumiram o compromisso de ir e ver. Um desses homens chamava-se Natanael, que aparentemente era um homem muito temente a Deus. É provável que todos os que se tornaram apóstolos conhecessem bem as Escrituras. Mas Natanael parecia ser extremamente devoto. E as Escrituras dão a entender que ele tinha seus momentos de meditação na palavra e oração debaixo de uma figueira. Ninguém além dele mesmo sabia disso, só ele e Deus. Quando Jesus o encontrou, disse, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Em outras palavras, esse é um santo judeu. Natanael respondeu, de onde me conheces? E Jesus disse, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Natanael foi convencido e falou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
Como Jesus sabia que Natanael buscava Deus debaixo da figueira? Natanael ficou maravilhado. Mas Jesus acrescentou: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Será que, assim como Natanael, você também tem um lugar onde se encontra com Deus? E agora, você se lembra das 3 perguntas do início do programa? Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Quem é Jesus no capítulo 1? Jesus é a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. A graça e a verdade vieram através de Jesus. Jesus nos deu também a graça para podermos aplicar a verdade que veio por meio dele. Quem é Jesus no capítulo 1? Ele é a palavra eterna em carne, para que possamos ver Deus expresso através do homem e também sua glória e sua graça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode descobrir outros títulos para Jesus no capítulo 1 de João. Quem é Jesus? O que é fé no capítulo 1? Fé é responder a Jesus. Quando a palavra eterna, Jesus, veio em carne e viveu entre nós, ela foi para os judeus, mas esses não a receberam. Por isso Jesus se voltou para todos os que o recebessem e crescem nele. A todos os que o receberam ou creram nele, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, ou então, nascidos de novo. Por isso, no capítulo 1, fé é crer em Jesus e recebê-lo. A fé está ilustrada naquele encontro pragmático de Jesus com aqueles homens que se tornaram seus apóstolos mais tarde. Fé é ouvir a pergunta: o que vocês querem? Fé é ir e ver. Fé não requer a aprovação no exame de teologia. Fé é responder ao convite de Jesus para ir e ver. E o que é vida no capítulo 1? Vida é nascer de novo. É assumir o compromisso de ir e ver. É mudar totalmente por causa da decisão de seguir a Jesus. De acordo com o capítulo 1, é isso que Jesus é. É isso que é fé, é isso que é vida. Convido você a estar atento ao nosso próximo programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.